que mais afasta o demônio no dia a dia? Como a gente usa? Quais as ferramentas melhores para afastar esse maldito do nosso dia a dia? É o exorcismo? É a água benta, a medalha milagrosa? É o que nós vamos ver nesse vídeo. Bom dia, meu nome é Daniel Martins, seja bem-vindo ao canal dos Santos Anjos. E hoje nós veremos como diminuir e de repente acabar com a influência do demônio no nosso dia a dia. Tudo que a gente vê hoje em dia, um excesso de desentendimento, de agitação, de depressão, de falta de fé e as coisas mais simples que se tornam complicadas, isso são sintomas de uma ação constante e permanente do demônio. E é de se esperar, porque são tantos os pecados que isso atrai a presença do demônio. Mas como nós podemos afastar? Como nós podemos diminuir essa influência do demônio no dia a dia? Quais são as armas para evitar que o demônio tenha essa grande influência na nossa vida cotidiana? A primeira arma que nós vamos tratar nesse vídeo, e depois nos outros vídeos vamos tratar de outras armas, portanto inscreva-se e compartilhe e nos ajude a fazer esse apostolado. A primeira arma foi dada pelo próprio Deus no Gênesis, no início da história da humanidade. Lembram-se da serpente que tentou Adão e Eva, etc, etc? Deus deu como a inimiga da serpente a Santíssima Virgem. Desde o Gênesis, o próprio Deus nos deu uma arma. Se o próprio Deus nos deu uma arma para combater a serpente, por que nós não vamos utilizá-la? E é uma arma que é uma arma dulcíssima, que é a devoção à Santíssima Virgem. Vamos esmiuçar um pouquinho. O que significa devoção? Devoção vem do latim, devovere, é a origem da palavra, que significa volvere, é votar-se a, devotar-se a, significa entregar-se a alguém, colocar-se sob a proteção de alguém, consagrar-se a alguém. E Deus tem uma noção de que está abaixo, então colocar-se sob a proteção de Nossa Senhora, ter devoção a ela. Daqui a pouco nós vamos ver concretamente como isso se faz. Mas vamos ver antes um comentário muito interessante. São Luís Grignion de Montfort, o grande santo mariano de toda a história. Ele escreveu um livro que é um verdadeiro tesouro, certo? Um verdadeiro tesouro, o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Isso tem várias versões. Eu tenho essa aqui há vários anos, já está até bem gasto, mas é um tesouro. Se a gente tem isso aqui, muita coisa está resolvida. E ele explica, veja só que interessante, ele cita a passagem do Gênesis, que eu vou ler e depois ele comenta. Então, Gênesis capítulo 3, agora bem no comecinho da Sagrada Escritura, hein? Porei, diz Deus, porei inimizades entre ti, a serpente, e a mulher, entre a tua posteridade e a posteridade dela. Ela te pisará a cabeça e tu armarás traições ao seu calcanhar. Então, veja o que São Luís diz. Ponto 52 do tratado, que é dividido não só por páginas, mas também tem os pontos, para que as várias edições seja fácil de verificar. Então, se você tiver o tratado em casa, veja lá o ponto 52. Uma única inimizade Deus promoveu e estabeleceu. Inimizade irreconciliável, não tem pazes, que não só há de durar, mas aumentar até o fim do mundo. A inimizade entre Maria, sua digna mãe, e o demônio. Entre os filhos e servos da Santíssima Virgem e os filhos e sequazes de Lúcifer. De modo que Maria é a mais terrível inimiga que Deus armou contra o demônio. Mas não é o próprio Deus que é o principal inimigo? Sim, é claro, mas num certo sentido, como São Luís vai explicar, Nossa Senhora dá até mais medo de um demônio. Mas isso daí não é idolatria? Não. São Luís vai explicar em que sentido, veja só. Ele, Deus, deu a Nossa Senhora, desde o paraíso, tanto ódio a esse amaldiçoado inimigo de Deus. Mas você está falando de ódio. É evidente, quem ama a Deus tem que odiar o demônio, né? Mas é só misericórdia, só amor. Claro, o demônio gosta disso. Porque se eu não odeio o demônio, eu não vou combater contra ele. Mas continuemos.
Deus deu a Nossa Senhora tanta clara evidência, ver claro, para descobrir a malícia dessa velha serpente, tanta força para vencer, esmagar e aniquilar esse ímpio orgulhoso, que o temor que Maria inspira ao demônio é maior que o que lhe inspiram todos os anjos e homens, e, em certo sentido, o próprio Deus. Não que a ira, o ódio, o poder de Deus não sejam infinitamente maiores do que da Santíssima Virgem, pois as perfeições de Maria são limitadas. Mas, em primeiro lugar, Satanás, porque é orgulhoso, sofre incomparavelmente mais por ser vencido e punido pela pequena e humilde escrava de Deus, cuja humildade o humilha mais que o poder divino. Segundo, porque Deus concedeu a Maria tão grande poder sobre os demônios, que como muitas vezes se viram obrigados a confessar pela boca dos possessos, infunde-lhes mais temor. Um só de seus suspiros por uma alma, se quando Nossa Senhora suspira por uma alma, dá mais temor do demônio que as orações de todos os santos juntos. Veja que coisa incrível. É um pouco... outro dia eu estava vendo, não sei se é na Índia ou na África, hordas de elefantes invadindo cidades, quebrando tudo. E então descobriram que o elefante, mais do que do rato, eles têm medo enorme da abelha, porque a abelha é pequenininha e ela vai na tromba e vai no olho e faz a vida do elefante um inferno, um tormento. Claro que o demônio não tem mais poder do que Nossa Senhora na relação elefante-abelha, mas é interessante ver como que o elefante tem mais medo de uma abelha do que de um leão. E isso ajuda a gente ver que a pequenez de Nossa Senhora, no sentido de sua humildade, humilha mais o demônio do que se ele fosse aplastrado pelo próprio Deus, nesse sentido que São Luís fala. Portanto, nós seríamos, no mínimo, imprudentes, muito mais do que isso, mas no mínimo, imprudentes se não fizéssemos uso dessa principal inimiga do demônio. E veja só que Nossa Senhora vê as artimanhas do demônio. Então, se a gente quer ver as artimanhas do demônio, precisa ter devoção a Nossa Senhora, porque não adianta a gente combater aquilo que a gente não vê, que não sabe, não conhece. Nossa Senhora conhece, então se a gente for devoto dela, ela esmaga. Agora, quando você diz, não, tá isso muito bonito, eu já sabia. Mas como é que eu transformo isso em teoria numa coisa na prática? Eu digo, aqui vem a primeira arma concreta contra o demônio no dia a dia. Pode anotar, são as orações jaculatórias. O que a igreja chama? Orações jaculatórias. São orações, jaculatórias são pequenininhas, bem pequenas, curtas, fáceis, mas que a gente faz com frequência durante o dia, a cada dificuldade, a cada ocasião. A gente pede a Nossa Senhora um auxílio específico para aquilo. E isso vale tanto para as coisas grandes quanto para as coisas pequenas. Por quê? Porque é próprio da bondade ser abarcativa e não medir esforços. Uma mãe, ela ajuda o filho numa coisa pequena, o filho quer água, a mãe pega, ajuda o filho pequeno, mas a mãe também vai ajudar se ele tiver numa situação difícil, de uma doença complicada. A mãe não mede, não, agora eu vou ter bondade para água, agora eu vou ter bondade... Não, a mãe não mede, a bondade não se mede, a verdadeira bondade não se mede. Então, Nossa Senhora, ela gosta de nos ajudar nas grandes como nas pequenas coisas. Então nós devemos pedir tudo. Tudo deve ser pedido para ela. Quem ensina isso são São Afonso de Ligório, que fala sobre o poder da oração. Bom, então nós devemos pedir tudo a Nossa Senhora. E por que as orações jaculatórias? Porque elas formam um vínculo de filho para mãe. Coisas pequenas, rápidas, que não é preciso, a cada momento que eu tenho uma dificuldade, rezar muita coisa ou orações longuíssimas. Não. Então, por exemplo, se eu estou doente, eu não sei se aquilo vai degenerar em uma coisa pior, minha mãe, ajudai-me, se possível. Se for de vossa vontade, ajudai-me nesse ponto. Ajudai-me naquele outro ponto. Mesmo um jovem que está com problema de passar na prova, que fica muito nervoso, minha mãe, ajudai-me a vencer esse nervosismo. Isso é uma jaculatória, uma oração curta.
de preferência ligada àquele problema específico que a pessoa tem. Então isso é a oração jaculatória e é a primeira arma contra o demônio no dia a dia, porque quando eu vejo, e aí a gente liga as duas coisas, quando eu vejo que o demônio está tendo influência, sobretudo quando existe a presença da perturbação, eu tenho um sintoma da presença do demônio. Quando há vulgaridade, eu tenho um sintoma da presença do demônio. E aí é o momento, é o alerta para eu fazer uma oração jaculatória. Eu estou com uma tentação muito grande. Eu peço minha mãe, ajudai-me, porque eu sozinho não consigo. Jaculatória. Vocês não podem calcular a quantidade enorme de graças que a pessoa que tem o hábito das orações jaculatórias recebe. Então, essa é a primeira arma. Compartilhe esse vídeo, espalhe, faça esse apostolado. Você e eu juntos podemos espalhar essa e as outras mensagens dos próximos vídeos para muita gente, para fazer o bem. Tem tanta gente que se inscreve em canal, sei lá, que ensina a fritar o ovo sem quebrar a gema. Tá bom, legítimo, mas e a nossa alma? E a nossa vida espiritual? Então inscreva-se, espalhe, ajude-me a fazer esse apostolado. Que Nossa Senhora lhe retribua e muito obrigado pela atenção e até a próxima vez. Ah, e antes que eu me esqueça, toda semana nós mandamos celebrar uma Santa Missa nas intenções de todos aqueles que ajudam a espalhar este canal, porque é um apostolado. Então, se você aperta o botão inscrever, like, sininho, tenta compartilhar esses vídeos e vai aqui, ó, aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link para um site para você colocar as suas intenções da missa ainda desta semana. Então não perca essa oportunidade de fazer apostolado para você e para seus entes queridos. Muito obrigado e até a próxima vez.